a cara de Jornal Nacional. Oba! Boa tarde, 17 horas do dia 15/4 de 2020, mais uma live feita, escolhida especialmente pela Eleven, para trazer um pouco da nossa visão, não só de mercado, como nesse objetivo aqui, sobre os racionais de diversificação e de alocação de portfólio. Está aqui comigo o Moacir Fernandes, gestor sócio da Murano, uma asset focada em fundos quantitativos. Os nossos clientes já conhecem, a gente já conversou bastante com todos sobre o Murano ao longo dos últimos 2 anos. Moacir, obrigado pela tua presença. Se quiser, use o tempo aí para se apresentar e para falar um pouquinho da gestora. Tá, Joia. Obrigado pelo convite, mais uma vez, né, com parceria com a Eleven, e a oportunidade de estar explicando um pouco do fundo, né, e acho que, dado o momento atual que a gente está vendo também, o papel relevante que tem a diversificação de portfólio e como a gente observa através dos dados que esse instrumento né, que se diz que é o único free lunch do mercado, ele é tão pouco utilizado, né? Então, vou tentar fazer um link aí com o que a gente está vivendo agora, com a nossa performance, que acabou chamando bastante atenção agora em março, né, enquanto a maioria do mercado acabou caindo, a gente acabou subindo 9%, explicar exatamente o que acaba acontecendo nesse período de crise e o que na minha visão, acho que os investidores poderiam fazer em relação ao portfólio como um todo, né, e que os dados mostram exatamente o contrário. Maravilha. O fundo tem, enfim, modelos. Acho que a primeira coisa para apresentar às pessoas é dizer o seguinte: ano passado, ao longo de diversos momentos, nos próprios calls de acompanhamento da gestão que o nosso time fez e que eu participei, eu questionava muito a característica do modelo seguidor de tendência e o que aquilo significava, uma vez que a Bolsa vinha subindo com uma tendência estrutural e havia uma diferença de comportamento, principalmente em função de como o mercado se comportava no intraday. E aí, várias vezes, eu questionei a vocês, a você mesmo, ao Cristiano, dizer, tá, entendi, mas ninguém bota a mão nos modelos, e essa era uma das coisas que vocês reiteravam que era um dos pilares da casa, né? Então, se você puder abordar um pouquinho das principais características do modelo, uma das coisas que a gente faz é tentar evitar que o investidor tenha a sua atenção chamada para um determinado fundo por conta de uma determinada performance em uma janela de tempo curta. Exatamente entender a tese, entender o racional, entender como que vocês constroem os modelos de vocês, tem interferência humana, o que eles buscam e em que cenário você imagina que eles tendem a performar. Bom, vamos lá, então. Bom, basicamente, você falou um fundo quantitativo, né? E o que a gente vai acabar vendo de fundos quantitativos, aqueles que estão bem familiarizados com o tema, é que a principal vantagem dos fundos quantitativos acaba sendo a descorrelação com os outros, né? Então, por que esses fundos, no final das contas, por que eles acabam sendo descorrelacionados? Normalmente por natureza. A maior parte dos fundos, pelo menos, né? Poderia ter um fundo quantitativo que correlacionaria com os demais. Mas, no nosso caso, o que acontece? A matéria-prima dos fundos quantitativos são dados históricos. Então, a gente olha para trás para tentar pegar um padrão para tentar ver o futuro. Então, ela independe, muitas vezes, de análise de cenário, né, de aprovação de reforma na Previdência, será que vai passar ou não vai passar? Mas, enfim, o princípio básico é sempre o quê? Passado com o futuro. Quando eu estou relacionando passado com o futuro, a vantagem que a gente vai ter vai ser muito pequena, né? Porque se ela não for pequena, a gente vai ter um problema, porque essa oportunidade vai ser tão óbvia, todo mundo vai pular essa oportunidade e ela vai desaparecer, né? Então, por que é importante resistir à tentação e pode acreditar em mim, né? Quando a gente olha o modelo todo dia, assim, ele fazendo alguma coisa que a gente também, pela análise de cenário, acaba compartilhando a visão da maioria, acaba não acreditando nisso, mesmo assim a gente precisa permitir. É porque essa independência é que acaba fazendo com que o modelo tome uma posição que seja diferente da maioria. E aí, quando a gente tem um evento, por exemplo, como março, em que todo mundo perde junto, daqui a pouco, se eu puder tentar compartilhar uma tela aqui, para ver o que aconteceu, por exemplo, com o FMM, a gente vai ver todo mundo perde junto e um índice que é para ser uma cesta de fundos com 90 fundos acaba se comportando como se fosse um fundo só.
né? Isso vem muito da parte de quê? De descorrelação da gente. E a descorrelação, ela acaba acontecendo não só pela característica que a gente tem, como a gente tem uma pouca probabilidade de ganho por aposta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer várias e várias apostas. No nosso caso, a gente tem um trend following que é mais curto prazo, né? Então, mesmo uma tendência de longo prazo, a gente tenta pegar pequenas tendências dessa tendência maior e de vez em quando a gente acerta, de vez em quando erra, mas quando que a gente tende a acertar mais? A gente tende a acertar mais nos momentos mais voláteis, ou seja, quando o nervosismo está mais ativo no mercado. Não é à toa que em 2018 a gente brilhou, em 2019 a gente também está super bem, em março a gente foi super bem, como eu falei, e em 2019 a gente acabou tendo uma tempestade perfeita, com baixa vol, em vários modelos diferentes, momentos do ano, a gente acabou não performando idealmente. Mas mesmo com a parte de trend following em si, só esse ano ela já praticamente recuperou o que teria sido o drawdown, mas infelizmente a gente tem outros modelos na casa que acabaram sofrendo também com alta de volatilidade, então o resultado net a net não acaba se cancelando. Deixa eu tentar compartilhar uma tela aqui, que eu acho que fica claro. Onde é que eu tenho? Share screen. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu não sei se está sendo compartilhado aí agora, isso não aparece para mim aqui. Sim, tá? sim. Então, vamos lá, deixa eu tirar aqui da capa, se já está aqui. Bom, então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o próprio IFMM, né? Vou tirar aqui um pouquinho aqui do... O que a gente vê aqui? A gente vê numa linha azul... Anotei. A gente vê nessa linha azul, o que a gente vê nessa linha azul? Nessa linha azul a gente vê o IFMM, que são basicamente o Ibovespa dos multimercados, né? O índice de fundos multimercados do Pactual. É uma cesta de fundos composto pelo número de ativos, né? Pela quantidade de ativos, ou seja, quanto maior o fundo, maior participação ele vai ter. E a gente vê que ele não se destacava muito em relação ao CDI. Essa linha pontilhada preta é o CDI e depois o vermelho é o Bovespa. Aí o que acontece? Começa a acontecer a partir de 2016, acaba uma aposta sincronizada aí que a gente escuta dos alocadores, né, em fechamento da taxa de juros. O FMM começa a destacar, mas aí a primeira surpresa que a gente tem é a eleição do Trump, no primeiro momento parecia que era uma surpresa negativa, ele devolve quase tudo. Aí depois a gente tem a delação do Joesley, a gente imagina, olha o tamanho da delação do Joesley para o evento que a gente teve agora, né? Impressionante, parece que ele some. Mas mesmo assim, o mercado parece que continua na mesma tendência, pegou uma tendência muito boa, isso é o mercado como um todo, né? Sim. E ele vai indo, caminhoneiros tomam um susto, começa a ficar paralelo ao CDI, e aí no final, depois da eleição do Bolsonaro, a gente vê que sobe, e a queda aqui é uma queda brutal. A queda que a gente vê pela volatilidade do fundo aqui, né, da carteira como um todo, é uma queda de um ativo só. Né? E se a pessoa, o que é pior ainda, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas migraram do CDI, da renda fixa, para um pouco de risco, e de vez em quando elas fizeram o quê? Elas foram para multimercado e foram para ações ou para FIAs. Então, se ela vai para... Se ao mesmo tempo ela toma isso aqui e apanha no Bovespa, imagina o sangue que acabou não acontecendo. Né? A grande dúvida é o que... Por que está acontecendo? Vamos tentar olhar debaixo do capô do carro, digamos assim, e vamos ver o que a gente consegue ver. O que isso quer dizer aqui? Isso a gente chamava atenção em vários aspectos, esse aspecto da correlação, por que ele é tão importante. Aqui eu tenho a correlação média dos componentes 2:2 do FMM, tá? Com uma volatilidade razoável, pelo menos acima de 3,5. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que os fundos entre si, ou seja, tem a volatilidade par a par, né, de cada dois fundos, então vai Verde, Adams, PX, todo mundo. E a média dessa correlação aqui. Aí o que a gente vê? Ela era em torno de 0,15. À medida que a gente vê essa aposta que todo mundo é uma oportunidade muito boa para se perder, todo mundo vai, a gente vê que a correlação sobe o portfólio. Na época do Trump, aquele primeiro tombo, estava em torno de 0,30 alguma coisa. Chega no Joesley, as correlações explodem ainda. Mas mesmo assim, ela se mantém num patamar muito alto, até que chega o evento dos caminhoneiros, todo mundo dá uma incerteza geral, ninguém sabe, e os fundos começam cada um a tomar uma posição descorrelacionada. Mas a gente tem um evento novo no mercado, que é o quê? Eleição do Bolsonaro. Com a eleição do Bolsonaro, agora sim, as reformas vão passar, o Brasil vai para frente, não tem outra, todo mundo começa a apostar em quê? Queda de juros e bolsa. E a correlação não para de subir. Não para de subir. Aí as pessoas falam, pô, mas 0,4, 0,4 é muito alta. É perto de 0,15, é 3 vezes mais. O que acontece? Só para as pessoas terem uma ideia.
não é à toa que a gente tem aquele comportamento. Se a gente tivesse uma correlação zero entre os fundos, eu tenho 10 fundos, você tem 10 fundos com relação zero, isso dá mais ou menos, a minha volatilidade cai, se minha volatilidade de portfólio é 10% de cada um deles, ela cai para 0,3%, para 30%, para 3%. Se eu tenho uma velocidade de 0,4%, com 10 fundos, a minha volatilidade só cai para 7%. Ou seja, eu consigo reduzir, é mais que o dobro da volatilidade. Em termos de Sharpe, ou seja, ele mais que dobra. Então, é feito... Meu grande questionamento não é o tombo, ninguém consegue prever um evento, apesar de ter gente que diz que dava para prever tudo, mas um evento como que a gente teve em março. Agora, o que eu acho absurdo é que, de vez em quando, as pessoas não veem o portfólio como um todo, está todo mundo na mesma cesta. Você fala, não, mas não estou na mesma cesta, eu tenho 10 fundos. A gente costuma brincar, né? Pô, mas não põe todos os ovos na mesma cesta. Não, põe 10 cestas diferentes, dá para o mesmo entregador de aplicativo. Entregar na mesma nota. Né? Acaba caindo, vai todas as cestas embora. Não adianta parecer que está em fundos diferentes e todos eles estão com a mesma proposta. E o fundo quantitativo entra aqui perfeitamente, né? E no nosso caso, e ainda vai ser melhor ainda, porque eu faço o link com a volatilidade. O que tem a volatilidade a ver com a nossa performance? Quanto mais volátil a gente vai ver, mais o fundo anda. E se mais volátil a gente anda, o que acaba acontecendo? Momentos de crise acabam sendo momentos de quê? De bastante volatilidade no mercado. Né? Então, quanto mais volatilidade eu ando, então o fundo como um todo, ele é descorrelacionado do mercado como um todo. Na verdade, nessa análise que a gente fez, eu vou tentar dar um foco aqui, nesse gráfico aqui, isso aqui é o histograma de correlação que a gente tem com todos os outros fundos. Nossa correlação média vai de menos 0,13 a 18, nossa média é zero. Analisando todos os 80 fundos aí do FMM, a correlação com todos eles, ninguém tem a correlação mais baixa que o Murano. E vem muito dessa disciplina. Mas muitas vezes a gente é cobrado, né? Ano passado várias vezes, com a nossa performance aí, que foi o nosso pior drawdown que a gente teve da história, né? Com um ano de baixa vol. Depois eu posso entrar nos detalhes exatamente modelo a modelo. Mas as pessoas perguntavam, pô, mas como é que vocês podem estar perdendo? Vocês são o único fundo da minha carteira que é negativo. Aí a gente olhava, pô, mas só um pouquinho, não, tudo bem que a gente é o único negativo. Agora, não acha estranho que os outros 9 fundos estão positivos, os outros 20 fundos, está todo mundo positivo? Não tem alguma coisa errada? Será que é tão óbvio essa aposta que não tem nenhum risco embutido que pode dar errado? Se der errado, todo mundo vai atrás? É esse questionamento que as pessoas não se faziam. Eu acho que nessa linha você tem um ponto importante, que é uma pergunta que eu recebi de alguns investidores para dividir com você hoje. Significa que a tendência é que o Murano só performe na contramão do mercado? Quer dizer o seguinte, vamos passar o choque da Covid-19. Há potencialmente, dado todos os pacotes de estímulos e tudo o que está acontecendo, uma vez dissipado esse choque, que a gente entre em um ciclo estrutural macro, global, um pouco mais alinhado, e os ativos financeiros tendem a caminhar na mesma direção. Para que o Murano performe, de novo, ele precisa que algo errado aconteça, ele precisa de um outro drawdown, de um outro acontecimento inesperado, ele precisa de um porque hoje a gente olha para o VIX a 40%. 40%, a volatilidade ainda está aí, né? Exato. O VIX a 40%, ele foi a 80%, evidentemente é completamente fora de propósito, mas... Em 2017 ele chegou a bater 16, 14, 12, eu acho. Exato, mas o fundo só vai virar, só vai performar em mercados de vol muito alta. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como que se sobrepõem os modelos de vol e os seguidores de tendência? Ou seja, como que eles se adaptam? Porque se a gente pode ver um ciclo de vol mais baixa novamente, dá para dizer que o Murano vai perder performance porque a vol vai estar mais baixa, ou os modelos seguidores de tendência podem ser protagonistas e podem compensar isso? Vamos olhar para o... Em vez de falar, é bom quando a gente olha muito para os dados, né? Vamos olhar os dados aqui e aí depois eu explico em relação à baixa vol. Só um esclarecimento, quando eu falo em vol, eu estou falando não necessariamente em drawdown. Um dos melhores meses que a gente teve, na verdade, foi uma vol positiva, digamos assim, uma vol
da delação que começou o processo de impeachment do senador Lucídio, né? Que aí virou, estava todo mundo para cima do Brasil e virou, enfim, foi um momento de bastante vol, nesse caso, vol positiva, bolsa para cima. Eu falo muito isso, desculpa te interromper, mas eu falo isso muito para os nossos clientes, fazendo eles olharem exatamente para a vol positiva, porque o cliente, quando está olhando o seu portfólio, e o seu portfólio sobe 25% no mês, ele entende que virou gênio. E aí só é vol quando é 25% é negativa, né? E uma coisa que a gente fala é exatamente isso, é dizer, não, ó, tem uma combinação de fatores aí que a vol é vol para os dois lados. O que eu quis dizer na minha pergunta é que se entrarmos em um ciclo de retomada do mercado, esta retomada tende a diminuir a vol histórico e os estímulos, a maneira como eles estão direcionados, a reduzir a vol dos patamares atuais. Dito isso, enquanto o mercado não ficar a risco ou não amplificar a vol, vou fazer melhor a pergunta, tende a não performar ou os modelos seguidores de tendência podem se sobrepor? Bom, vamos lá então. Primeiros dados em relação à vol. Como é que essa relação com a vol acaba funcionando, né? Essa relação com a vol, a gente vê aqui nesse gráfico. O que tem nesse gráfico aqui? São 5 barrinhas aqui, o gráfico da esquerda, que eu tenho o quintil do Bovespa. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, chamar a atenção aqui. Eu tenho o quintil do Bovespa aqui, de acordo com a volatilidade. Ou seja, a gente pegou todos os dias do Bovespa, aí, desde 2013, de abril de 2013 até abril agora, 2020, 8 anos de dados, e a gente vê o retorno absoluto do Bovespa e o retorno médio do Murano, e dividiu em quintis. Então, a primeira barra seriam os dias mais calmos do Bovespa. O Bovespa ali oscila em média 14 basis points, 0,14% para cima e para baixo, quase nada, até os dias mais voláteis, quando na média 2,8% para cima e 2,8% para baixo. Né? Por que a gente fala que a gente anda bastante com vol? Isso não é característica só do nosso Trendfall em geral, né? Mesmo de longo prazo, CTAs, é por isso que eles são bem utilizados, que eles diversificam bem a carteira dos fundos de pensão lá fora, por exemplo. Então, o que a gente vê aqui? Que realmente a gente tem um retorno muito próximo de zero aqui na baixa vol. Agora, na alta vol, a média por dia ela salta para 25 base points por dia. Então, como o quant não pode ter um ganho muito, se fosse uma moeda, não pode ser uma moeda que vai dar 60%, 50%, normalmente é 49%, 51%. Na verdade, com baixa vol, a gente realmente é abaixo de 50%. Esse aqui é o percentual que eu tenho positivo. Agora, quando eu tenho os 20% dos dias, mas eu estou falando 20% dos dias. Eu não estou falando só os dias de extrema vol, estou falando dos 20% dos dias, ou seja, 1/5. Em 1/5 do período como um todo, de 8 anos, eu tenho uma média de 62% de acerto, ou seja, positivo. É essa relação, é tamanha essa relação. Agora, a vol é aquela coisa, se a gente soubesse exatamente quando seriam os momentos de alta vol, o que a gente faria? A gente deixaria tudo desligado, aí agora eu posso ligar, deixa desligado. Só que acontece o seguinte, a vol, muitas vezes, esse ganho da vol vem da vol inesperada, em que a gente já tomou uma posição, certo? E no outro dia vai um susto na direção contrária ou favorável. Por que acaba acontecendo essa relação com a vol? Né? Explicar um pouquinho. Porque quando a gente está seguindo uma tendência, se eu estou na tendência, na posição certa, e o choque vem na minha direção, o que acontece? Eu acabo surfando essa tendência e o fundo vai andar bem. Mas se ela vem na direção contrária, eu provavelmente vou acabar estopando mais rapidamente que o resto do mercado e vou acabar virando a mão. Então, se for um movimento continuado, como que a gente teve, ou disparado por algum evento, tipo greve dos caminhoneiros, ou que seja, um evento positivo, a gente vai acabar surfando essas tendências, por outro lado, mesmo que esteja na ponta errada. Agora, um dia de vol, né, de repente, não pode fazer bem para a gente, porque a gente pode estar na ponta certa ou não. E não tem nenhum viés. Agora, os períodos de vol, a volatilidade, a gente fala que ela anda com clusters, né? Ela anda em agregados. Então, quando vem esse período de volatilidade, eles tendem a perdurar um pouco. Né? Isso acaba nos favorecendo. Então, em 20% dos dias, o Murano vai funcionar muito bem. Mas nos outros 80%, a parte de Trendfall, ele vai acabar não funcionando muito bem mesmo. Então, se por acaso a gente tem... Era o grande... A gente já viu isso em 2017, já viu em 2018, a gente vê isso em 2019, agora vem em 2020. As pessoas perguntam, não, mas agora está tudo bem, está tudo... Pode ser que esteja tudo bem, maravilha, mas se estiver tudo bem, o que acontece nesse cenário positivo, com uma tendência bem clara de reformas ou de desenvolvimento, de baixa volatilidade? O resto do portfólio, o resto dos gestores, ele acaba andando muito bem.
Então, o principal uso do Murano é o quê? Para compor o portfólio. Aquele questionamento que eu fiz lá no primeiro slide é o seguinte: por que as pessoas ignoram o risco, de repente, dessa aposta consensual ela não funcionar? Porque sempre, eu posso mostrar aqui, ó, nos últimos 8 anos, por exemplo, eu peguei os 8 piores meses do FMM, e a gente vai ter aqui, basicamente, o que a gente tem, basicamente, é um evento por ano, em média. Teve ano que não teve, acho que foi 2017, mas, enfim, normalmente a gente tem. São os piores meses do FMM. Acho que vou ter que dar um zoom só para... Não sei se consegue enxergar. Então, o que a gente tem aqui? Em todos eles, a gente tem uma barrinha azul escura aqui, que é o Murano, e azul clara, que é o FMM. São os 8 piores meses do IFMM. O que a gente vê? A gente vê que não é 100% de acerto, ou seja, como eu falei, é 60%, mas é muito alto. Então, nos piores meses, a gente tem o quê? Que em 2 deles só, o Murano acabou sendo negativo. Nos outros, como segundo turno da Dilma, outubro de 2014, Murano 5,6%, maio de 2015, 4,5%, março de 2016, 11%, foi exatamente o senador Delcídio, daquela velocidade positiva, digamos assim. Maio de 17, Joesley. Maio de 18, caminhoneiros. Aí, em fevereiro desse ano, a gente acabou caindo, e agora, março, o FMM caiu -4% e a gente deu mais na hora. Ou seja, porque vem exatamente daquela relação com volatilidade. Então, na verdade, é o seguinte, olhando para o gráfico anterior, o que a gente pode dizer é o seguinte: não, realmente, se vier um período de baixa vol, a gente tende a sofrer. Mas a carteira como um todo provavelmente vai ser o melhor momento para o resto do mercado. Então, tu consegue compor essa carteira. O Murano não é para concentrar todo o investimento. Não é um fundo... Aliás, o próprio princípio que a gente tem, o princípio da diversificação de carteira que a gente bate tanto, é o seguinte: a gente não tem um mágico do mercado. Eu, pelo menos, não conheço, né? Porque ainda mais eu que acompanho o FMM sempre a fazer essas análises, a gente vê que aquele cara que está sendo mais martelado é o outro que acaba... com algumas decisões que acabam se mantendo, mas mesmo assim são momentos. É difícil avaliar um discricionário de vez em quando que faz 1 ou 2 apostas por ano. Estatisticamente acaba funcionando. Agora, a carteira como um todo, não. E por que isso é bacana? O efeito de tudo isso, na verdade... Vou mostrar mais um gráfico aqui, desculpa a quantidade de gráficos, mas acho que os dados sempre nos ajudam aqui para dar uma olhada. Eu tenho o retorno médio do Murano aqui contra o FMM. Mesma coisa que eu fiz com o Bovespa, eu dividi com o FMM. Ou seja, nos momentos de mais alta volatilidade, os piores momentos do FMM, a primeira barra, e a última barra, os melhores momentos do FMM. Na verdade, o que a gente vê é um comportamento meio quadrático, como se fosse uma parábola. Ou seja, na alta vol acaba ganhando. Aí o interessante é o quê? Quando a gente vai para o gráfico aqui da esquerda, a gente vê quem é que acumulou o retorno nesses piores momentos do FMM. Se eu só isolar os piores momentos do FMM, ou seja, quando a carteira como um todo, imagina que o FMM seja uma próxima referência para a carteira do mercado como um todo. Quando a minha carteira cai, ela mais cai, quem é que acaba ajudando? E a diferença realmente ela é gritante. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui o número, mas sim, o retorno, nem eu, porque na verdade tem a tela aqui, tem o vídeo aqui, né, em cima. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para baixo. 70%. 70%. Então, o Murano está 70% e o segundo colocado 16% acumulado no período. Então, é essa parte então, para fazer o hedge da carteira. Agora, isso quer dizer o quê? Boa, é importante ter alguém descorrelacionado na carteira. Agora, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem. Na verdade, isso que a gente ficou claro o ano passado para a gente, a concentração que a gente tem nesses modelos de trend following. Então, o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo outros modelos, entre eles modelos mais de longo prazo, fatorial, que a gente está colocando em produção. Tem 2 que estão para sair em produção agora, acho que até o final do mês deve estar a primeira versão em produção, que fazem o quê? Eles devem funcionar melhor também com baixa vol, para dar uma amenizada. Mas o carro-chefe do fundo acaba sendo ainda o trend following, pelo menos no curto prazo. Okay. Agora, o que eu queria falar é que as pessoas falam, não, eu tenho 20% dos dias, eu acabo tendo aquela relação. E acabo sempre, ocasionalmente, por mais que a gente ache que tem um cenário céu de brigadeiro, que todo mundo acha, agora deu, agora não preciso mais nada. Em 2017, falava que o juro só ia cair, não tinha, a gente estava apanhando bastante no nosso modelo de juros, e a gente falava, olha, a gente olha o modelo, estatisticamente está tudo ok, e o que acontece? A gente não vê nenhuma mudança estrutural que diga que o passado agora
vai ser totalmente diferente do futuro. Vale a pena não tem interferência dos gestores enquanto os modelos estão rodando, né? O modelo está rodando. Não tem. É ele que joga o jogo. Esse tipo de interferência não tem. Esse tipo de interferência de dizer, pô, eu estou achando que agora, né, tipo assim, esse ano vai ser um ano bom para o de dólar, ou não vai ser por essa e essa razão, vamos diminuir. Não, é tudo essa parte é quantitativa. Agora, os próprios modelos, eles são criados e monitorados pelos gestores. Então, o que a nossa equipe de gestão faz? A equipe de gestão, ela monitora e vê se tem alguma quebra estrutural, ou estatisticamente, ou seja, subjetivamente, por exemplo, se mudasse a equipe do Banco Central e começasse agora com um regime de paridade, com alguma outra moeda, o modelo ia ser desligado. Um exemplo óbvio desse que tem. Agora, a gente tem outras interferências que a gente acabou fazendo até recentemente, a gente já tinha feito em 2014, que é um pouquinho mais específica na parte de risco, por exemplo, porque como é que a gente faz o tamanho? Tudo automático também, né, em relação ao modelo de volatilidade. Agora, todos esses modelos, eles acabam funcionando com dados históricos. E a volatilidade, por mais que ela suba, de vez em quando o mercado antecipa uma volatilidade muito maior. Foi o que aconteceu em 2014, por exemplo, com um cenário digamos, binário lá entre Dilma e Aécio, na resolução, por mais que a volatilidade de Petrobras, olhando, tivesse subido de 40% para 60%, se não me engano, na época, nosso tamanho já ia diminuindo automaticamente, a gente olhava a volatilidade implícita das opções, estava em 120. Sim. E aí a gente acaba interferindo e ajustando o risco como um todo. Agora, favorecendo um modelo ou outro, não. O que a gente acaba fazendo é desligando algum modelo ou diminuindo, porque a gente perdeu um pouco a confiança e fala assim, não, esse ambiente realmente está muito fora do padrão que a gente tem estatisticamente, e parece que o ambiente mercado realmente está uma coisa diferente, podemos analisar, ou podemos desligar, ou investigar o que tem feito. Esse tipo de interferência a gente faz. Agora, não porque a gente acha que, pô, não, esse mês agora vai estar melhor para determinado tipo de modelo A ou B, a gente acaba aumentando. E o que é importante a gente não fazer isso, porque por mais que a gente se ache blindado do cenário como um todo, o que vai acontecer no cenário, por exemplo, como no fim do ano passado? Se eu falasse contigo, por exemplo, que acabou de falar, não, mas agora não tem, agora passaram as reformas, não tem mais erro. O Morando vai para sempre, o que a gente pode fazer? Então vamos diminuir aqui essa parte aqui que vai acabar sofrendo. O que acontece? Vem uma crise como essa, a gente acaba apanhando com todo mundo, não oferece a diversificação que a gente realmente precisa oferecer. Entendi. Em relação à classe de ativo, vocês são absolutamente agnósticos, né? O fundo pode investir em qualquer classe. Em qualquer classe, inclusive na própria, a gente ganhou o que a gente tem hoje, a maior parte são futuros e ações, a gente ainda não tem opções, na verdade. Né? Mas ações, a gente tem todos os nomes líquidos aqui no Brasil, tem ações no exterior, futuros, a gente tem não só os futuros do Brasil aqui, como Bovespa, índice, dólar, curva de juros, mas a gente também tem mais de 20 futuros offshore. Então, aliás, foi um dos grandes destaques que a gente teve, foram os futuros offshore em março. Então, a gente ganhou não só no mercado local, mas também lá fora. Então, a gente tem commodities agrícolas, commodities metálicas, petróleo, enfim, futuros de energia. Então, tem uma série de futuros que a gente acaba tentando diversificar. O que a gente tenta fazer, no final das contas, acaba fazendo a mesma coisa que a gente está sugerindo para o investidor fazer com o portfólio dele. A gente tenta achar diversas partes que não são correlacionadas entre si para tentar maximizar essas chances. Entendi. Porque em algum lugar a gente sempre tem volatilidade. Mas e os modelos estão sempre olhando para todos os ativos ou existem modelos específicos para cada tipo de ativo? O modelo que roda futuro de juros o modelo que roda futuro de juros é o mesmo que roda commodity? Não. Ele é diferente. Inclusive, no nosso caso, a gente tem uma camada ainda de inteligência artificial, de machine learning, digamos assim. Então, a gente tem, além do modelo de vez em quando as pessoas até não entendem, de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona. É tudo na estatística que a gente tem aqui. Então, em cima do próprio modelo de commodities, por exemplo, que a gente tem uma camada de inteligência artificial, de machine learning, que vai analisar os dados históricos, vai me dizer qual a combinação de indicadores, por exemplo, que favorecem mais a minha tendência ou não. E aí, dependendo desses indicadores, eu posso até ficar fora de algumas tendências, eu posso até perder algumas tendências ou pode me salvar. Mas o que a gente vê é que adicionando essa camada de inteligência aí, com base em dados históricos, acaba sempre favorecendo. Ou seja, o mesmo racional que determina
a escolha ou o picking de determinado ativo, ele também é utilizado para determinar a cesta de ativos. Tudo dentro do mesmo racional quantitativo. Não há a interferência do gestor olhando e dizendo assim, pô, commodity, agora o petróleo veio para $19 o barril. Então... Perfeito, perfeito. O que acaba acontecendo automaticamente, na verdade, é que apesar de eles serem independentes, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, se o petróleo vem para 19 e esse fato, essa tendência muito forte, ele pode disparar vários indicadores e o meu modelo de petróleo, entre aspas, ele fica mais ativo. Então, se ele fica mais ativo, ele vai ter mais sinal e, por exemplo, de repente eu estou com um modelo de juros que está meio parado, que eu não estou tendo uma velocidade. Então, eu posso ficar neutro, posso ficar zero, ficar flat, né, em determinado ativo, enquanto eu estou com bastante exposição no outro. Então, apesar de a gente não diretamente estar direcionando para uma aposta ou outra, automaticamente os próprios dados, os próprios indicadores podem fazer com que a gente fique mais concentrado em uma determinada classe de ativo ou não. Tá bom. Tem alguma... vocês testam, imagino que sim, mas como vocês fazem a conta de capacity dos modelos? Você entende, conforme a característica de flutuação de aportes e resgates no fundo, você muda os modelos que estão funcionando? O tamanho do PL alocado faz alguma diferença ou não? Faz, a gente testa isso, na verdade, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Isso que é bacana. Quando a gente fala que é um fundo quantitativo, que são tantos detalhes, a gente não consegue entrar aqui. Até a própria execução nossa é totalmente automatizada. Não automatizada, a gente está mandando a ordem direto para a Bolsa, mas, ao mesmo tempo, a gente está analisando o que a gente chama que é o order book, a quantidade de fila que eu tenho de um lado, do outro, se o mercado está subindo ou caindo. A gente modela isso tudo, qual é a probabilidade da minha ordem, por exemplo, uma ordem passiva, no bid, se eu tomar um fio, uma execução, ou que eu tenho que bater, tudo isso é automaticamente feito. Na hora da execução, o que a gente acaba fazendo no nosso backtest? Se eu tenho 100 contratos de um determinado ativo para tradear, para operar, vai me levar, digamos, 5 minutos. Se daqui a pouco eu tenho 1.000, ele vai me levar 10 vezes mais tempo, de repente, ou não. A gente calcula, essa nossa execução, ela calcula exatamente quanto tempo precisa fazer, de forma a tentar não impactar muito o mercado, e com isso eu consigo ver quanto tempo eu demoro para executar cada um, e eu tenho uma estimativa muito boa também do meu impacto de mercado. Né? Então, quando eu consigo meu backtest, por exemplo, para um PL de 10 milhões de reais, vai ser diferente do PL de 100 milhões. Agora, para esse meu backtest estar funcionando, para eu acreditar nesse backtest, eu tenho algumas restrições. Quais são as restrições que a gente tem? Principalmente a participação no mercado. Então, a gente prevê não só o volume médio de cada ação, mas a cada minuto, digamos assim, a cada segundo, para saber a participação que eu posso ter naquela execução, de tal forma que eu consigo acreditar no meu teste histórico. Porque se eu sou uma participação muito grande no mercado, meu teste histórico eu posso jogar no lixo, porque o mercado vai ver que tem um grande comprador ali, ele vai se antecipar e meu preço vai ser muito pior. Então, o que a gente faz? Eu tenho que respeitar uma participação, digamos, de 2% do mercado naquele intervalo de meia hora, alguma coisa assim máximo, e eu consigo esticar e vejo, não, agora eu vou me demorar, em vez de meia hora, eu vou demorar 4 horas. Será que eu consigo entrar em toda essa... Então, é tudo feito automaticamente. Então, à medida que a gente vai recebendo aportes, né, no caso, o resgate, o que a gente faz? A gente, para cada tipo de tamanho do fundo, a gente tem um backtest diferente. E a gente vê até que ponto a gente não satura o algoritmo. Por exemplo, em algumas ações, dependendo de determinado tamanho de PL, aquela ação já não faz mais diferença. Porque por mais que fale, agora tu precisa me comprar 100 mil da ação X. Aí o algoritmo mesmo vai falar, não, sinto muito. Pelo que está aqui, 100 mil eu não consigo. O máximo que eu te entrego é 10 mil. Ou seja, eu não consigo entregar os 10% de volta. Então, automaticamente a gente fala, não, por que não libera ali? Porque daria para botar. Não, backtest vai aceitar tudo, mas chega na hora da prática, os resultados vão divergir muito. Entendi. Acho que a gente cobriu os principais pontos, Moacir, principalmente para o investidor que nos assiste e que vai assistir depois, porque, dado o excesso de oferta, a gente tem trabalhado, o Bruno, meu sócio que cuida disso, que toca o marketing, tem trabalhado muito para que os investidores que acompanham a gente acessem todo o conteúdo e todo o material produzido pelo Racional Educacional e tudo mais. Acho a grande mensagem, a grande promessa do Murano
os investidores é a diversificação, é a baixa correlação, e é conseguir trabalhar em uma direção ou com um comportamento diferente da grande média da indústria de fundos, correto? E aí, sabe, por favor. Correto, perfeito. E acaba um momento como esse, acaba chamando a atenção, e na verdade, melhor que isso, a gente não é só o mais correlacionado, mas na hora que os outros caem, é o que mais ganha. As pessoas normalmente, quando buscam entrevistas, né, quando a gente tem uma performance muito boa, eles tentam focar muito no aspecto quantitativo, um fundo quant. Eu não vejo como quant ou discricionário, não é questão de ser um melhor que o outro, não. A minha grande questão é por que as pessoas acabam não fazendo uma composição de carteira que seja descorrelacionada. Porque elas precisam fazer os dados que a gente viu lá, por exemplo, do FNM, lá no primeiro gráfico, é impressionante. Uma queda de 4,70, se comparar com a queda da Bolsa junto com o mercado como um todo, é que está quase todo mundo na mesma aposta. Não tem necessidade, entendeu, do investidor fazer isso. E nesse aspecto, a gente vê o fundo quantitativo, ele acaba se destacando, e no nosso caso, pela característica do fundo, ainda mais. Beleza, tá ótimo, Moacir. Agradeço muito a disponibilidade de vocês. A gente que já tratou tanto com os nossos clientes sobre o Murano, fazer esse conteúdo aberto, que a gente ainda vai trabalhar ele bastante de maneira subsequente. Obrigado, cara. Valeu. Boa sorte para vocês. Está sendo um ano altamente desafiador, inacreditavelmente desafiador para o mundo inteiro, imagino para vocês também. Então, boa sorte e qualquer coisa, a porta da casa está sempre aberta para vocês. Muito obrigado aí, a gente vai falando. E disponibilizar também, se alguém tem alguma dúvida em particular, só entrar direto no site e mandar mensagem que a gente responde sem nenhum problema. Ou até fazer simulação e tudo mais. Tá. Maravilha. Um grande abraço a todos, até a próxima live. Tchau.